Eu acho que uma coisa que é super importante, né, principalmente quando a gente fala de eleição, o conceito fundamental por trás de eleição é um conceito que ele tem um limite geográfico específico. Então, eu serei eleito por um limite geográfico específico e pré-determinado. Né? Então, principalmente no sistema eleitoral brasileiro, em que esses limites são, né, cidades, são UFs, enfim, a gente trabalhar essa lógica e transpor só o pressuposto, né, e deixar de ignorar que geografia vão ser só pins, né, da quantidade de votos que eu tenho ou não tenho em determinados lugares, eu acho que isso pode trazer muito. O que você estava falando antes, Ricardo, me lembrou muito uma conversa que a gente sempre tem de é, passamos por um momento em que, e aí eu sempre uso essa expressão, mas a gente tinha muito fetiche com dado. A gente achava que a quantidade, esse big data que estava chegando, ele traria todas as soluções de quaisquer problemas que a gente tinha na nossa vida. Né? Então a gente teve um boom do fetiche com isso, as estruturas de fornecimento, de coleta e disponibilização de dados melhoraram muito, o que para a gente é muito bom. Então, se a gente hoje tem dados disponíveis, como você falou, de educação, de saúde, enfim, isso é muito importante, a gente precisa ter acesso a esses dados, mas a diferença de verdade não está na existência do dado em si. Né? A gente precisa do dado para trabalhar, mas para trabalhar, não pela simples existência. Se eu não conseguir colocar num mapa e georreferenciar tudo isso que você está trazendo, de que adianta? Né? Se eu não conseguir visualizar que a cidade A é vizinha da cidade B e essa proximidade geográfica existe sim uma proximidade de comportamento, de intenção eleitoral, né, de índices de DH, de saúde, enfim, é importante entender isso de uma forma organizada que gera inteligência e não só uma informação jogada, né, um dado jogado para você. E é, eu acho que você pode falar mais disso, cara, mas a impressão que eu tenho é que a gente ainda não viu o potencial de verdade de geografia como um método, como você estava falando antes. Né? Então, a gente entende o conceito sociológico, para não complicar demais, mas a gente entende que geografia, que essa vizinhança é importante. Mas enquanto metodologia, eu acho que você traz um diferencial gigantesco que é como vamos organizar esses dados espacialmente? Vamos mostrar qual que é essa diferença? Enfim, isso ficou muito forte para mim no que você estava falando. Isso do fetiche eu concordo bastante. A gente entrou em algumas ideias de que quanto mais dado, melhor, e que esses dados eles sejam tratados de maneiras ultra complexas, com machine learning, e deixa que a máquina ache padrões. E, no fim, eu diria que 98% de tudo que a gente vê utilizando esses argumentos é mais palavras difíceis do que resultado. Uhum. Quem, quem conhece de pesquisa e quem começa a pesquisar entende que o principal é o mais básico. O principal é o básico bem feito. Que você conheça, comece devagar, conhecendo a realidade. E a geografia é muito boa para isso, porque a gente conhece muito geografia. A gente anda pela cidade, a gente tá no espaço, a gente pertence ao espaço, a gente compartilha o espaço com as pessoas, a gente está todo dia ouvindo jornal e recebendo notícias sobre espaços diferentes da nossa cidade, do nosso estado. E quando a gente vê um mapa com uma informação eleitoral, mesmo que a gente não conheça aquele candidato ou o padrão daquele candidato, a gente associa em questão de segundos com outras informações que a gente já tem sobre aquele espaço. A gente sabe quais são os bairros, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a geografia ela é muito interessante, porque a cidade, a geografia, primeiro, ela é maravilhosa, mas ela é toda cheia de dominações de milícia, de facções diferentes. Então, isso foi muito utilizado aqui para fazer análise de milícia e de quais os candidatos eram relacionados a diferentes milícias, onde essas votações
aconteciam, porque é isso, né? Mesmo que naquele mapa você não conseguisse, não existe dado muito claro da localização das milícias. A gente sabe, a gente conhece, de ouvir pessoas, de andar pelos lugares. Quando você coloca junto com essa geografia mais uma camada, que é a camada eleitoral, você vai se enriquecendo de informação e você consegue, de novo, tomar decisões mais inteligentes. E isso é muito mais relevante do que tentar entrar em grandes métodos com Big Data, Machine Learning. Não, e eu acho que o que você falou, Ricardo, é muito trazer a experiência de uma campanha para dentro da análise de dados, né? Porque se você sabe por experiência que a existência de determinados grupos, né, a predominância de determinados grupos sociais em determinados espaços geográficos pode influenciar, porque as pessoas ocupam os espaços, como você falou. Se isso pode coexistir ou pode ajudar a explicar comportamento eleitoral, nossa, isso substitui aquele, não, mas eu sei porque eu sei. Sabe, o eterno, eu sei porque eu já vivi campanha antes, eu sei porque isso já aconteceu antes. Isso é a gente literalmente colocar no papel e gerar a possibilidade de análise, de, né, compartilhamento de conhecimento, de até coisas mais complexas, né, do que só aquela dependência em um único perfil que sabe porque está fazendo campanha há 37 anos e está acostumado. Vamos traduzir, vamos colocar no papel. Eu acho que a gente sempre tem mais para descobrir, a gente tem mais experiências para ter, e esses básicos são essenciais, né? E vários atalhos, né? E vários atalhos. Com certeza. Isso utilizar métodos que são muito baseados em ciência para a gente conhecer a realidade, né? Claro, isso é muito relevante, a experiência com campanha é extremamente relevante. E se você associa com essas informações, com esses materiais que te apresentam a realidade, você não tem dúvida, né? Você não fica com essa dúvida de, ok, você tem experiência, mas você não sabe exatamente quantos votos foram para cada candidato em cada escola do município ou do estado. Ou você não sabe com um histórico, ou você não sabe de todos os partidos, de todos os candidatos, de todas as cidades, ou se você vai trabalhar em uma cidade diferente. Você não tem esse mesmo conhecimento sobre todos os municípios. E a realidade muda. A realidade muda. Você pode se deparar com mudanças em padrões que você não estava enxergando, que você ficou viciado porque você já tem esse conhecimento prévio. Então, o que é bom que se você pegue um mapa e ele mostre o que você sabe, que você tá alinhado, então você conhece muito do espaço que você trabalha. Mas se você esse mapa e ele te dá informações complementares ou informações de um padrão diferente, isso pode mudar o rumo que você dá para sua campanha.